Ora viva! Estamos de volta no Aprender a Estudar em Casa, contigo, para mais uma aula da língua portuguesa, tu que és aluno do nono ano. Já sabes que és sempre bem-vindo. És a razão de nós estarmos aqui. Desde já, um bom ano 2021 para ti, que tudo te corra bem, que nada te mexa e que tu continues a fazer a tua parte, porque as coisas ainda continuam sempre a piorar. É cidadania em primeiro lugar, tá certo? Vamos a mais uma aula da língua portuguesa e hoje vais ter muita atenção. Vá pegar o teu material, o teu caderno, uma caneta ou um lápis, o que tiveres. Ou então seja aquele aluno, aquela aluna que tem boa memória para fixar. Se não tens tempo de lá correr, então vamos lá e vais fixando aos poucos. Vamos trabalhar hoje um conteúdo um bocado teórico, mas muito importante para ti ou para qualquer aluno de que nível for. Vamos trabalhar aquilo que é o uso da língua. Eu estou aqui, tu estás ali. Estamos num contexto de aula, sala de aula, e tu estás lá em casa. A forma como eu falo contigo aqui é totalmente diferente da forma que tu falas lá em casa. Com os teus irmãos, com o teu pai, tua mãe, os teus encarregados de educação. Totalmente diferente. Isso quer dizer que hoje o conteúdo que nós vamos trabalhar tem a ver com esse pormenor. Usar a língua em direção ao espaço, ao contexto e às pessoas com quem estás a falar. Tá certo? Bora lá! Temos hoje aquilo que é, ou então aquilo que são os níveis da língua. Níveis. Estás a ver ali? Então vamos ter aqui qualquer coisa como nivelar a língua de acordo com alguns elementos. O que é que se quer que tu acompanhas nesta aula? Sempre e sempre tens qualquer coisa para atingir no fim. Mas se não conseguires, reforça através da pesquisa, reforça através das perguntas, ou em casa ou em sala de aula. Está certo? Está-se bem. Então vamos lá ver. O que é que tu vais conseguir no fim desta aula? Relembrar os níveis da língua. Por que relembrar? Porque é um conteúdo que de certa forma já trabalhaste e que tu usas sempre. Vais ter que reconhecer a importância de cada nível de língua. Ao falares com as pessoas, tens que saber alguns elementos, algumas técnicas de usar a língua, então vais dar conta da importância de usar um nível em relação ao outro. Depois vais identificar, dentro do contexto, os níveis da língua e depois, é claro, tu vais aplicar aquilo que vais apanhando na sala de aula. Certo? Já começaste a anotar? Então vamos lá. Sempre partimos de textos, conteúdos, contextualizações. Por isso vamos começar com dois pequenos textos. Temos o texto A e o texto B. O que é que nos diz o texto A? Meu caro amigo, foste demasiado confiado. Avisei-te muitas vezes de que deverias desconfiar desse homem. Não me ouviste e agora vês o teu dinheiro perdido. Todos sabiam que ele não era de confiança. Tens aqui a linguagem, o nível de língua utilizado por essa pessoa que está a trabalhar a língua no texto A. Depois temos o texto B. No corredor de uma universidade, o eminente professor de Direito Penal encontra um ex-aluno, agora seu colega. O professor diz-lhe: que prazer encontrá-lo depois de tanto tempo. Como está, professor? É bom revê-lo. Sorriu o ex-aluno comovido. O senhor nem pode imaginar o quanto me foram úteis os conhecimentos que adquiri em suas aulas. Você sempre foi um excelente aluno. Tinha a certeza de que se tornaria um advogado notável. Consegues ver que no texto A há uma forma de falar totalmente diferente no texto B. Há uma forma de direcionar a linguagem de uma forma diferente no A e de uma forma diferente no B. Voltamos um pouco só para tu veres o que é que aconteceu no texto A. Ok? Tu tens aqui, meu caro amigo, já tens ideia de que nível de língua estás aí a trabalhar. Porque essa forma de tratamento já diz qualquer coisa. É como tu a fazeres a comunicação ou a falares com um amigo, com um colega ou então uma pessoa lá de casa. Totalmente diferente. Temos aqui o professor de Direito Penal e um ex-aluno, que agora é seu colega,
Podiam estar no mesmo nível, mas mesmo assim, repara que o ex-aluno, ao direcionar para o seu professor, toma um pouco de cuidado, toma um nível diferente daquilo que é a sua forma de trabalhar, a comunicação ou a linguagem com o seu ex-professor. Está bem? Então vamos para continuar. O que é que tu vais fazer agora? Para entenderes cada texto, cada mensagem, tu tens que trabalhar a interpretação ou então o reconhecimento da língua nos textos. Está bem? Então agora é a tua vez de começar a repensar. A primeira pergunta. Os dois textos trazem no interior realizadores da mensagem. Pessoas que estão lá e elaboram uma mensagem. Cada uma de sua forma. A primeira coisa que vais fazer é identificar em cada um desses textos, A e B, o locutor ou a locutária, o alocutário ou a alocutário. O que é isto? Anteriormente, tu identificavas as pessoas como emissor e receptor. Assim? Emissora ou receptora. O que vais fazer agora? É só dizer locutor ou locutora para emissor, emissora e alocutário, a locutária para receptor ou receptora. Modificação da linguagem, mas igual, está bem? Depois vais ter que trabalhar as formas de tratamento com passagens comprovantes. Eu já tinha referido lá, minutos atrás, ao texto A, há lá uma entrada, refere a uma forma de tratamento, assim como o texto B, uma conversa ali entre profissionais, mas que anteriormente houve qualquer coisa de diferenciação. Por isso, vais agora trabalhar e identificar as formas de tratamento. Assim que tu terminas essa identificação, tu copias do texto as passagens que comprovam a tua resposta. Combinado? Está-se bem. Circunstâncias da comunicação. Ao começar a aula, eu disse que eu estava aqui na sala de aula, tu estavas em casa, é assim? Só que aqui vais ter agora que trabalhar essa tarefa dentro de cada texto. Texto A e texto B. Concentra-te, vê onde é que está cada pessoa e diz as circunstâncias de comunicação. Vais ver o que é ali. Será que estão na linha da amizade? Será que estão um pouco de distanciamento em nível da relação? É contigo, está bem? Qualquer dúvida, não te afliges. Pergunta. Lá em casa ou na sala de aula. Depois nós temos os níveis de língua presentes e justificações. Ao dizeres, na língua portuguesa é assim, ao dizeres tal coisa, tu tens que dizer, tu tens que confirmar e tu justificares e depois comprovar. Lembra que é a tua mente que está em ação, é a tua linguagem, tudo isso faz parte. Por isso aqui, tu vais ter de dizer qual é o nível de língua que está no texto A, qual é o nível de língua que está no texto B e depois justificar. Desta resposta, justificas porque alguém poderá ficar na dúvida. Tu tens de justificar para poder clarear e ver se de facto estás a dominar a matéria. Está bem? Depois temos a caracterização dos níveis de língua dos textos. Caracterizar um nível é trabalhar aquilo que são elementos correspondentes a determinado nível de língua que permite dizer que este nível é este e o outro é outro. Está bem? Então vamos lá ver mais alguma coisita. Primeiro vamos relembrar. Níveis de língua são o quê? Duas formas que tu podes dizer isso. Podes dizer que é a realização da língua por cada falante de acordo com alguns fatores inerentes. Já vais ver quais são esses fatores. Logo no princípio eu disse que ao falar com qualquer pessoa tu tens que ter em conta alguns elementos que estão à frente. Ou então podes dizer que é um código. Código é língua. Código utilizável pelos indivíduos, qualquer que seja o género, que o conhecem, ou então que conhecem esse código, a língua, e conhecem bem e que usam servindo de alguns elementos fundamentais. Por outras palavras, níveis de língua é a forma como as pessoas utilizam a língua, ok? Tendo em conta alguns elementos que tens que ter atenção no uso da língua para poderes selecionar qual é o nível que tens de utilizar. Por isso estão aqui agora alguns níveis, algumas formas que tu vais ter que ter em conta para o seu uso. Cada falante, atenção naquilo que está lá mais colorido, cada falante utiliza o registro de língua de acordo com registro ou nível. Dá igual, está bem? Então, cada falante vai utilizar essa forma de fazer a língua de acordo com a situação em que se encontra e os diferentes contextos.
Sala de aula, casa. Onde é que tu sentes mais à vontade para realizar a língua? Claro que é em casa. Lá tu estás mais livre, tu estás mais solto, tu sentes mais à vontade. Mas também podias fazer isso na sala de aula, porque na sala de aula também nós temos essa linha. Só que há coisinhas que não são admissíveis, tal como em casa. Lá tu tens os professores, tu tens as professoras, há aquela linha de respeito, então aí tens os contextos diferentes. E a situação diferente. Estás a falar de um assunto totalmente diferente. Podes ter esse assunto a ser tratado com o teu colega e o mesmo assunto ou um outro assunto com o teu professor ou então com o teu pai, tua mãe ou os teus encarregados de educação. Então repara que tu estás a trabalhar uma situação e espaços diferentes. A sua cultura, portanto, é outro elemento muitíssimo importante que nós devemos ter em conta quando direcionamos a língua, quando usamos a língua, quando escolhemos a língua para trabalhar a pessoa. Nós temos que adequar a língua às pessoas com quem falamos, às pessoas que nós temos que trabalhar a mensagem. Por isso, a cultura deve ser respeitada. Está bem? O grupo etário. O grupo etário tem a ver com faixa etária, idade. É lógico que quando tu estás a trabalhar com os amigos ou as amigas, o vocabulário que tu escolhes é totalmente diferente no sentido em que estás a trabalhar a mensagem. Leves em conta a idade, leves em conta os objetivos, trabalhas a mensagem com mais soltidez, tu fazes aquilo com mais à vontade, sentes mais alegre. Assim? Estás à vontade. As pessoas que estão lá são íntimas, as pessoas que estão lá são da tua idade, os assuntos são da mesma linha e por isso falas à vontade. Totalmente diferente se tu estiveres a trabalhar ou com o pai lá em casa ou com a mãe. Um assunto que tu falavas com um amigo ou amiga pode não ser o mesmo assunto que podes falar com a mãe, com o pai ou os encarregados de educação. Ok? Então temos aqui esse outro elemento. Meio socioeconómico. O meio socioeconómico. Há pessoas, ou então há alunos que descem, ou então são descendentes de uma determinada família com mais esposa. Então aí podem ter meios de adquirir livros, megas para trabalhar a internet. Aquilo ajuda. Portanto, ajuda porque as pessoas vão pesquisando, vão sabendo de muitas informações e vão dando conta de algumas formas de usar a língua. Totalmente diferente de uma pessoa, ou então um aluno ou aluna, que não tem esses meios, não consegue comprar um livro, não consegue ter lá megas ou então um tablet para pesquisar, mas poderá também utilizar a sua inteligência para fazer essa linha de trabalhar a língua. Mas o meio socioeconómico também afeta e muito. Os objetivos em vista. Tu queres falar de futebol com o teu amigo? Vais falar do quê? Futebol, é assim? As meninas querem falar de alguma coisa da moda? Vão falar de moda. Então não vão desviar daquilo que é a vossa intenção. Por isso, disse que aqui vamos trabalhar os objetivos em vista. O assunto terá que ser trabalhado de acordo com aquilo que tu antecipaste na linha de comunicação. Vou falar com quem? Eu vou falar o quê? Os objetivos. E depois tem que ter atenção àquilo que é o alocutário, ou seja, quem vai receber a tua mensagem, tanto no masculino como no feminino, e aí tu tens que ter alguns cuidados para poder trabalhar a linguagem, tá bom? Então vamos ver o que é que tu podes escolher nesse conjunto todo teórico de coisas. Aqui tu tens níveis de língua ou registros de língua, temos aí vários, ok? Aqui há um grupo de 6. Temos o cuidado, o próprio nome diz qualquer coisa, cuidado. Eu tenho que selecionar, eu tenho que saber que palavras eu vou utilizar e que forma de tratamento, qual é a situação. É formal ou é informal? É lógico que é formal, por isso que diz ali nível cuidado. Então ali tu tens que saber com quem vais utilizar esse nível de língua e quais as palavras, que forma de tratamento, que assunto vais trabalhar com essas pessoas, ok? Tens aqui outro nível, que é o nível corrente. Atualmente, esse nível é chamado de nível coloquial. Coloquial por quê? Porque, repara, corrente, todo mundo vai utilizando e todo mundo usa no seu dia a dia, ok? Então, corrente ou coloquial,
Está-se igual. Também tu podes chamar de norma, certo? Tem 3 formas: corrente, coloquial ou norma. 3 nomeações para o mesmo nível de língua. E o que é que vais fazer aqui? Esta é aquela forma de falar que todas as pessoas utilizam no seu dia a dia, então é usado com muita frequência. E é aquele nível de língua que tu vais encontrar sempre na sala de aula, sempre nos teus textos, que tens que trabalhar essa forma de usar a língua. Do outro lado, tu tens o científico, o nível científico está ligado à ciência. Aula de química. O que é que tu fazes na aula de química? Falas de eletrões, essas coisas, assim. Ciência. Por isso, quando tu estás a trabalhar a linguagem lá na aula de química, tu estás perante o nível científico. Os médicos. Já foste lá para um médico, ele diz paracetamol. Ok? Então ali, o científico tem essa linha de usar ali, ou encontrar ali, vários vocabulários científicos. Familiar, estás lá em casa? Olá, mãe! Mano, mana, estás bom? Estás boa? Então aí tu tens essa liberdade de usar. Popular, está na linha do povo, é aquela forma de usar a língua que as pessoas têm. Aqui tu podes encontrar 13 linhas dessa utilização: o popular regional, o popular gírias, que é aquela forma de falar que só tu e os teus colegas lá de escola sabem dizer. Oh, malta, temos panca, hoje a professora deu furo. Estás a ver? Só tu e teus colegas é que sabem o que é que significa isso. E depois nós temos calão, que é aquela forma mais deselegante de usar a palavra. Já sabes quais são, assim? Então, espero que não vais utilizar o calão. E temos o nível literário. Literário vem da literatura, ok? Então essa é a forma que os escritores, escritoras, pessoas que produzem textos, usam para transmitir a sua mensagem para ti. Quando estás a ler algum texto ali na sala de aula em língua portuguesa, ou tu tens lá textos utilizados, então esses textos são formalizados no nível literário. Para clarear isso mais, tens a linguagem cuidado. O que é que a linguagem cuidado traz? Vocabulário seletivo, concreto, elevado, uma estrutura frásica bem complexa, que tu tens que ter muita atenção nessa linha bem elaborada, e traz citações eruditas, citações muito elevadas, de memória séria. E tens o outro lado, a linguagem corrente, padrão ou também coloquial. O que é que diz a linguagem corrente? Que tem um vocabulário reduzido, uma sintaxe mais simplificada, então o nível de língua corrente já é diferente nessa forma de fazer as frases, é mais simples. Uma dicção usual, por isso é que se diz corrente, coloquial, porque tem a ver com o uso das palavras pelas pessoas, de forma geral. Uso frequente de interjeições, estás aí a trabalhar e podes encontrar oi, oi, olá. Então, são formas de usar as interjeições. E trazes lá dentro expressões pitorescas. As expressões já são antigas, ouvi? Não te preocupes. Depois tu tens familiar, tem um vocabulário corrente, afetivo e pouco abstrato. Portanto, aí tu podes encontrar expressões afetivas, que mostram aquele relacionamento íntimo, uma sintaxe simplificada, direta, explicitação da intimidade, aqui que já tinha dito, e frases curtas e inacabadas. Certas horas estás a falar ali, mas formulas a frase e não terminas, então essa é uma forma de mostrar que estás perante o nível familiar. E depois temos aquilo que é o nível popular. Traz um vocabulário muito escasso, ou seja, muito pouco utilizado, é pobre e restrito. Traz uma sintaxe descuidada, ou seja, as pessoas formulam as frases à sua maneira, e traz frases inacabadas. Aí qualquer coisa muito parecida com o nível familiar. Temos agora o nível científico, com as suas características. Quando encontrares vocabulário técnico, uma sintaxe mais complexa, uma linguagem precisa e exata, já tinha dito, usado pelos médicos, pelos científicos, pelos químicos e por aí. Tá bem? Então vais encontrar essa linha de vocabulário técnico. Gostas de informática?
O que é website? Sabes? Então já sabes. E depois tens o nível literário. O nível literário tem características como: tenho muitas figuras de estilo. É matéria que certas vezes não gostas, mas tens que dominar. Muita conotação ou plassemia, ou seja, vocês vão encontrar lá expressões que, na ideia do escritor ou da escritora, têm um significado, mas pode estar lá de outra forma. Desvios semânticos, portanto, algumas palavras podem ter significados diferentes. E traz o ritmo, a sonoridade. Já fizeste poesia? Gostas de poesia? Gostas de rap, hip-hop? Então aí tu vais ver que tens aquilo que é ritmo e sonoridade. Estamos perante aquilo que é o nível da língua literária. A escrita. Tu não gostas disto, mas eu gosto disto. Agora é a tua vez. Eu fico por aqui. Agora és tu a agir. Tu tens essas frases e então vais dizer qual é que é o nível de língua aplicado, tanto no extrato 1 como no extrato 2. Extrato 1. Meu rico, não fosses trouxa. Muitas vezes te disse que tivesses cuidado com aquele tipo. Não fizeste caso e agora ferrou-te o cão. Deste conta da linguagem ali? É contigo. Depois temos, no outono, assim que as sombras começavam a cair nas esparrelas, um cristão recolhia-se na toca. Lar bem sortido de lenha, porco na salgadeira, pipinha com os pichos, a compasso, a boisana do temporal podia superar. Vocabulários um bocadinho estranhos, assim. Então é a tua vez, a gente já falou sobre os níveis. E vamos ver mais um pequeno exercício. Menciona palavras ou expressões que confirmaram o nível de língua usado neles. Então, ainda estás no exercício anterior, já disseste o nível, agora vais provar com palavras que estão lá. E agora tu tens um espaço para preencher. É só voltares no tempo, logo à entrada, vais encontrar essas palavrinhas e coloque-as no espaço certo. Aqui tu tens duas frases, duas mensagens. À frente é só escrever o nível da língua. Vocabulário técnico, exato, próprio de um cibernáutico. É de uso frequente, todos os falantes usam e o entendem. É a tua vez de trabalhar, ok? Então, reparaste que, para esta aula, trabalhamos aquilo que são os níveis da língua, ou os registros da língua. Para isso, nós temos que ter em conta alguns elementos. É a idade, é o espaço, é a situação comunicativa, são os objetivos que nós temos na transferência da mensagem. Temos que ver com quem estamos a falar para podermos saber qual é que é o nível de língua que temos que utilizar. Temos que selecionar bem, tanto na oral como na escrita, essas palavras para podermos saber qual é o nível que nós estamos a utilizar, o que devemos escolher para utilizar e em que momento, em que espaço deves utilizar essas línguas para trabalhar, ou esses níveis de língua para trabalhar. Combinado? Tá certo. Ok. Acredito que tu prestaste atenção. Então já estás preparado para dizer o sumário. Já estás preparada para dizer o sumário. O que é que foi o conteúdo de hoje? Acompanhaste com atenção? Seguiste com muito cuidado? Anotaste tudo? Então, sobre o que é que tu escreveste lá, sobre o que é que tu falaste hoje comigo, de lá para cá e de cá para lá? Está aí. Sumário, níveis de língua. Ok? Isso mesmo. Qualquer coisa, é só perguntar. Chegamos a mais um final de aula. Espero que tenhas aproveitado muito. Nunca é demais perguntar, nunca é demais pesquisar. Qualquer coisa, estamos juntas, é só ligar. Aprender a estudar em casa é mais uma forma de tu orientares, tá bem? Até a próxima aula!